O Estúdio I recebe agora o deputado federal André Janones, do Avante de Minas Gerais. Deputado, boa tarde para o senhor. Seja muito bem-vindo ao Estúdio I. Boa tarde, Sadi, Flávia, Marcelo, Arthur, todos os presentes, o Valdo. Um prazer estar participando aqui com vocês. Deputado, eu queria começar falando, claro, do assunto do dia, que é essa crise política entre governo, Palácio do Planalto e principalmente o Centrão. Mas eu acompanho muito bem ali os bastidores do Congresso e sei que é uma insatisfação que não vem apenas da turma do Centrão. Tem parlamentares da base aliada que também estão reclamando da atuação e da condução do governo. O senhor é um desses deputados, porque na semana passada o senhor foi às redes sociais, inclusive, se queixar e cobrar a comunicação do governo Lula. Fez uma série de postagens ali cobrando o ministro da Secretaria da SECOM, né, da Comunicação Social, sobre comunicação. Queria saber do senhor qual é o diagnóstico, porque o senhor acha que se está no limite essa relação entre governo e Congresso e por quê? André, primeiro que em 2022 a gente teve uma eleição muito atípica. Nós vencemos as eleições com o presidente Lula, mas a gente pode chamar isso de um empate técnico. A eleição praticamente ela acabou empatada, a gente venceu ali na margem de erro. Então isso por si só já delineava que nós teríamos um cenário muito difícil para atingir a governabilidade. E, na minha opinião, e aí vem o motivo daquelas críticas que eu fiz, e que são muito comuns dentro do Partido dos Trabalhadores, até quero abrir um parênteses aqui para dizer, eu fui filiado no Partido dos Trabalhadores de 2000 a 2015, sei como funciona, sei o quanto a democracia é prestigiada internamente também dentro do PT, e tive a oportunidade de vivenciar isso mais de perto, junto com o presidente Lula, na coordenação da campanha presidencial no ano passado. Então, essas críticas que dessa vez eu fiz de forma pública, que gerou tanta repercussão, eu já fazia durante a campanha, por N vezes. Eu falei no grupo que nós participávamos, o grupo de coordenação, eu fazia críticas tão severas quanto aquela, e isso sempre foi tratado de uma forma natural, porque, como eu disse, repito, o PT sempre prezou por essa democracia, e o próprio presidente Lula, se a gente voltar lá em dezembro do ano passado, ele disse, vou usar aqui a expressão que ele utilizou, o governo não precisa de puxa-sacos, a gente precisa de pessoas que apontem onde nós estamos errando. E aí, trazendo agora para a sua pergunta, para o momento atual. Como a gente teve essa eleição muito dividida, muito polarizada, como eu disse aqui, com um resultado que expressou um empate técnico, a gente tem hoje um centrão, que a gente se acostumou a nomear como centrão, que até vou fazer uma sugestão que a gente precisa começar a repensar essa sigla, porque o centrão hoje está mais para direitão. Então, você sempre nomeava como centrão, chamava de centrão, aquele grupo majoritário de parlamentares que estão mais próximos do centro do que da esquerda ou da direita. Então, na grande maioria, são parlamentares municipalistas, que trabalham quase que exclusivamente com a destinação de emendas parlamentares, que, via de regra, eles não são nem direita nem esquerda. Se é governo, eles são a favor. Então, esses parlamentares sempre são governo. Ocorre que nessa nova legislatura, o centrão, como eu disse, está mais para a direita. Por que isso? Porque ele reflete a alma do próprio Congresso Nacional, que é um Congresso extremamente conservador, em especial a Câmara dos Deputados. Então, o presidente Lira, e aqui eu não estou fazendo nenhuma defesa do presidente Arthur Lira, mas a gente há de convir que o presidente Lira não foi eleito nem pela esquerda, nem pela direita. Ele foi eleito pelos deputados federais, diga-se de passagem, com a ampla maioria dos votos, uma das maiores diferenças na história. Isso faz com que ele tenha que representar o pensamento político dessa maioria que está ali. E essa maioria hoje, ela é conservadora, ela é de direita / extrema-direita. Deputado Janones, eu vou jogar para Valdo Cruz, em Brasília, que tem uma pergunta para o senhor. Deputado, prazer em falar contigo, muito obrigado. Deputado Janones, você fez essa avaliação, que é uma avaliação que muita gente já previa que ela aconteceria durante a eleição, né? E hoje nós temos uma crise instalada na base aliada
exatamente por conta dessa diferença. Você tem um governo que tem um presidente mais de centro-esquerda, às vezes até de centro, depende do momento, e um Congresso mais à direita, centro-direita e direita, né? Como conviver com isso? Parece que o modelo que Lula está pensando adotar para comandar a sua maioria no Congresso não funciona. Na sua opinião, qual deveria ser a estratégia do presidente Lula para o Congresso? Compõe definitivamente com o centrão ou direitão, como você hoje está falando, ou desiste do direitão e vai aceitar as derrotas daqui para frente? Troca ministros, não troca ministros? Valdo, primeiro o que eu vou dizer aqui é simplesmente opinativo. A gente precisa respeitar a história do presidente Lula, toda a experiência. Quem venceu 5 vezes uma eleição presidencial, 3 como candidato e 2 apoiando sua candidata, foi ele. Mas isso não significa que o presidente Lula está isento de erros, como todos nós, seres humanos. Então, antes de dar a minha opinião, eu preciso fazer essa menção à história do Partido dos Trabalhadores, que também é muito criticado, mas, de novo, repito, quem venceu 5 eleições presidenciais foi o PT, mas isso não significa que também não tenha que aprender. Indiscutivelmente, o PT tem muito mais que ensinar do que aprender, mas também tem algo a aprender, como absolutamente todos nós temos que aprender. Na minha opinião, o presidente Lula, para fazer a articulação política, para fazer não sei se a palavra correta seria enfrentamento, porque não necessariamente é um conflito, mas para ele sentar na mesa, para negociar com o presidente Arthur Lira em condições mais equilibradas, né, porque hoje ele negocia em desvantagem, isso é indiscutível, até por esse Congresso conservador, como eu acabei de dizer, na minha opinião, o ponto falho, e aí, de novo, eu vou remeter aqui às críticas que eu fiz, as quais a Andréa Sadi mencionou. Para mim, o grande quesito, o grande ponto falho do governo é no quesito comunicação. Isso é muito óbvio, é claro para todos que acompanham a política no dia a dia. Vamos lá, 2005, houve aquelas denúncias relacionadas ao mensalão, começou a se falar em abrir um processo de impeachment contra o presidente Lula. Por que naquela época nenhuma movimentação contra o presidente Lula foi para frente? Ora, porque ele não devia nada. Só isso não é suficiente, né? A gente viu que a presidente Dilma Rousseff não devia nada, quem está dizendo não sou eu, foi a Justiça quem disse que ela não praticou nenhuma ilegalidade e mesmo assim ela foi, na minha opinião, através de um golpe, deposta da presidência da República, ela foi impeachmentada. Então não é simplesmente porque o Lula não tinha envolvimento. O Lula não sofreu nenhum processo de impeachment naquela época, porque ele estava com uma popularidade muito forte. Tem uma frase que diz o seguinte: se tem uma coisa que mete medo em política, é o povo nas ruas. Então por que dessa vez o governo não está com toda essa força, com toda essa popularidade, com as pessoas nas ruas, ou, trazendo para os tempos modernos, nas redes, né? Isso é algo que eu tenho dito com muita frequência, já disse inclusive ao presidente que o povo nas ruas atualmente é o povo nas redes. Por que isso não acontece? Porque o governo comunica mal, na minha opinião. Já disse isso não é uma crítica que eu faço com o objetivo de prejudicar o governo, muito pelo contrário, sou um aliado de primeira hora, sou base do governo, mas eu entendo que a gente precisa melhorar no quesito comunicação. O que falta alguns personagens perceber é que o que nós estamos vivenciando não é uma disputa, Val, para saber quem faz mais, quem entrega mais. Essa disputa do quem entrega mais, a gente conseguiu vencê-la com 30 dias de governo, no máximo 90. Em 90 dias de governo, o presidente Lula já tinha feito mais do que o ex-presidente Bolsonaro em 4 anos. Então, qual que é a disputa que a gente vivencia? A disputa de narrativas. Nós temos um governo que retomou Minha Casa Minha Vida, que é um programa extremamente popular, que aumentou o valor do Bolsa Família, que agora vai promover uma redução no valor dos veículos. Ora, e quase não se fala nisso. Nós não conseguimos pautar as discussões. Então, na minha opinião, a gente está sendo derrotado na disputa das narrativas. Ao perder a disputa de narrativas, o nosso poder de negociação se fragiliza e aí o presidente da Câmara passa a ter um poder muito maior do que o que ele tinha
do que o que se é natural de um presidente da Câmara dos Deputados. E aqui eu friso que, na minha visão, o presidente Arthur Lira não está fazendo nada de errado. É bom lembrar que o presidente Arthur Lira não é filiado ao PT, ele não é um aliado de primeira hora do presidente da República, ele simplesmente está jogando, está fazendo a política da maneira dele, está indo até onde o governo está permitindo que ele vá. Deputado, boa tarde. É Arthur da Pieve, no estúdio aqui do Rio. Obrigado pelo seu tempo conosco. O senhor foi cotado, eu diria altamente cotado, para participar da CPMI dos atos golpistas do 8 de janeiro. O senhor acabou não sendo escalado, não foi a seleção final para entrar em campo. Por que o senhor não foi escalado? O senhor sabe que não foi escalado, o senhor não quis ser escalado? Por que seu nome subitamente saiu das cogitações para essa CPMI, por favor? Arthur, por dois motivos. Primeiro, por isso que eu acabei de citar, que diz respeito ao poder que o Centrão hoje tem na hora de sentar com o governo federal, essa superioridade nas condições do Centrão em relação ao governo. Então, não escondi de ninguém o meu desejo de estar na CPMI, né? Eu sempre disse que eu quero estar, e foi assim nos meus 4 primeiros anos do meu mandato como deputado federal e agora no segundo mandato, eu quero estar onde eu possa somar, onde eu possa contribuir com o governo e principalmente com o país. Eu entendo que ali, pelo formato que estava se desenhando, que está se desenhando, a minha participação na CPMI seria extremamente importante. Eu sei fazer esse enfrentamento com o bolsonarismo e os números das últimas eleições presidenciais mostraram isso. A gente consegue fazer melhor do que o bolsonarismo. E eu acho absolutamente normal, quando você compõe a base de um governo, que esse governo que você faz parte, logo esse governo que você se submete, decida, entenda que você é melhor aqui do que ali ou que você não deva participar da CPMI. Então, se essa decisão tivesse vindo do presidente Lula, do Partido dos Trabalhadores, da base governista, eu acharia normal e poderia até discordar, ter um pensamento diferente, mas eu entenderia, né? E a nossa liderança máxima, quem hoje está no comando do país, é o presidente Lula, e a última palavra sempre tem que vir deles, já que o governo, quem responde pelo governo é ele. O que ocorre é que não foi isso que aconteceu. Não foi o governo quem barrou a minha participação na CPMI. Não foi o presidente Lula quem não me escalou. A minha participação na CPMI, ela foi confirmada pelo líder do governo no Congresso Nacional. Me foi dito que eu estava confirmado na suplência e, na prática, a participação enquanto suplente é basicamente a mesma dos titulares. A única exceção é que você não vota, mas você pode fazer proposições, falar e etc. E me foi confirmada a minha presença na CPMI. O que eu soube, né, o que ocorreu nos bastidores, na reta final, é que eu fui barrado no último dia. Vocês podem ver que até um dia antes, até na quarta-feira da semana passada, tinha apenas um espaço da CPMI. Todos os nomes estavam confirmados, mas sobrava uma vaga na suplência do meu bloco. Essa última vaga é a que seria destinada a mim e ela foi barrada no último dia. E aí, o que divulgam o presidente Arthur Lira barrou. De novo, repito, o presidente Arthur Lira foi eleito com quase 90% dos votos da Câmara dos Deputados, acho que mais de 90%, e ele ali reflete o pensamento de uma maioria. Então, não era a vontade do presidente Lira, com o qual eu nunca tive nenhum tipo de indisposição, muito pelo contrário, tenho uma relação muito respeitosa com o mesmo. Então, eu tenho absoluta convicção de que não foi um desejo dele barrar o André Janones, mas isso foi, e aí foi o que eu achei que já estava na hora da gente começar a falar publicamente sobre o problema da comunicação, que reflete no enfraquecimento do governo ao negociar com o Centrão. Foi um pedido da bancada bolsonarista na Câmara dos Deputados. E aí eu volto lá na minha primeira fala, quando eu chamei o Centrão de direitão. Isso mostra que não existe mais essa conversa de Centrão enquanto uma ala do Congresso que não é nem direita nem esquerda. Essa ala tem lado, ela é direita. Ela está mais aliada com o ex-presidente Bolsonaro e foi um pedido do Centrão para que eu fosse barrado na CPMI do dia 8 de janeiro. Deputado Janones, Flávio Oliveira falando aqui do Rio também.
O senhor tem chamado a atenção para a necessidade de uma política de comunicação mais eficiente. Desde a semana passada, nos últimos 10 dias, nós assistimos, seja por inépcia do governo e até um certo interesse de alguns atores, quanto pela disposição do Congresso, uma ameaça de desmonte aos ministérios de meio ambiente em particular e povos indígenas também. Isso repercute muito negativamente na imagem internacional do Brasil e do próprio governo. Qual é o antídoto do ponto de vista de alerta, né, de comunicação para a sociedade, para a comunidade nacional e internacional, que o senhor recomenda à luz disso que o senhor também já chamou de disputa de narrativa pela comunicação? Flávia, primeiro eu quero pedir desculpas se eu vou ser repetitivo, mas acredito que qualquer pergunta que vocês me fizerem aqui, eu vou voltar sempre com a mesma resposta: comunicação, que a saída é pela questão da comunicação. Você não tem como mais, em pleno 2023, fazer política segmentada, fazer política para nichos. Não existe mais, depois do advento das redes sociais, não é mais possível querer que o eleitor se comporte mais como coadjuvante. O eleitor aprendeu, através das redes sociais, que ele pode ser protagonista no processo. Ele pode opinar, ele pode ir aí agora embaixo, através de qualquer rede social, e desmentir o que eu estou dizendo aqui, dizer que discorda, e vocês podem me fazer N elogios ou críticas, eles podem ir lá e falar o oposto. Então, eles participam da vida política do país. E sem uma comunicação efetiva, eles não participando, você não tem força para negociar. Você não tem como controlar as narrativas, e esse controlar não é no sentido de censura, como a direita tenta esbravejar. É no sentido de dar a sua visão, a sua imagem. Isso não é novo, ninguém está inventando a roda. O Chacrinha já dizia que quem não se comunica se trupica. A comunicação sempre foi a essência. E por que, Flávia, que a gente não tem essa comunicação efetiva? É porque existe algo, e aqui talvez seja o cerne da questão, existe algo que precede uma comunicação efetiva. Como que vocês aqui, através do Estúdio I, determinam a maneira como vocês vão fazer a comunicação de vocês, identificando o público de vocês? Então, a identificação, ela precede a comunicação. Você precisa identificar o seu público. Quem acompanha o meu trabalho através das redes sociais vai ver que a maneira como eu me comunico, por exemplo, lá no meu Facebook, é absolutamente diferente da maneira como eu estou me comunicando aqui agora na Globo News, ou da maneira como eu me comunico no Twitter ou em outras redes sociais. Por quê? Porque primeiro eu identifico o público para o qual eu estou falando e aí eu passo a dialogar com aquele público depois de gerada essa sensação de identificação. E por que não há essa identificação? Na minha opinião, porque existe uma parte da nossa sociedade elitista, preconceituosa, que entende que é descer o nível, que é feio. Para usar uma expressão que o Otávio Guedes disse o ano passado, eu peguei essa expressão para mim, que eu acho que ela resume tudo. Existe uma parte da sociedade que tem nojinho dessa maneira de fazer política, mas o nojinho desse modo de fazer política é ter nojinho dessas pessoas, é ter nojinho do interiorano, lá da cidade de 2 mil habitantes, que quer participar da vida política e que não tem noção de quem é maduro, de que é todes, do que é direita, esquerda, ele quer saber de comida no prato. Ele entende a linguagem do Minha Casa Minha Vida, da casa que o presidente Lula vai possibilitar que ele possa adquirir. Mas a comunicação não chega até ele. A da extrema-direita chega, porque eles não têm essa dificuldade em dialogar com essas pessoas. Eles falam de uma maneira que essas pessoas entendem, seja essa maneira bonita ou não, até porque bonito ou feio é uma questão subjetiva. Então, na minha opinião, o grande problema até aqui tem sido no quesito comunicação, devido a essa dificuldade em gerar a comunicação efetiva. As polêmicas recentes, por exemplo, elas mostram isso, né? Você pode trazer a visita do presidente da Venezuela dando a imagem de que, olha, é uma questão de diplomacia, é um parceiro, pode ser um parceiro comercial nesse, naquele ponto, e etc. Então, é a maneira como se comunica. Só para finalizar essa resposta, para mim não me alongar demais, eu quero dizer o seguinte: o presidente Lula tem 77 anos de idade, a biografia dele está pronta, ele não tem que provar
mais nada, é o maior líder político da história desse país, é o maior líder político da atualidade, e ele tem uma licença poética, eu vou chamar assim, para não entender de redes sociais. Ele não vai virar um blogueiro depois de ter presidido esse país 5 vezes. O que a gente precisa é separar Lula de governo Lula. O Lula pode se dar o luxo de não se adequar, estar antenado a essa nova maneira de se comunicar. O governo Lula não pode se dar esse luxo. Interessante. Deputado André Janones, muito obrigada pela entrevista do senhor aqui no programa. Até a próxima. Boa tarde. André, eu quem agradeço. Obrigado a vocês, a todos os presentes. Parabéns pelo programa e estou sempre à disposição. Um abraço. Vamos fazer um intervalo.